Que a paz do nosso Senhor Jesus possa nos renovar nessa manhã pela sua palavra. Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas 9, 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que passava no coração deles, pegou uma criança e colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isto, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus mortos, porém você vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse pequeno trecho final do capítulo 9 de Lucas nos mostra os discípulos do Senhor Jesus e pessoas que estavam perto dele cometendo alguns erros muito evidentes. E é importante, amado, na caminhada com o Senhor, nós percebemos os erros que nós estamos cometendo, sermos honestos, assumir os equívocos que surgem no nosso coração e ouvir o que o Senhor Jesus tem a nos dizer acerca do nosso coração e desses impulsos que muitas vezes estão em nós e que são contrários à vontade de Deus. Nós percebemos aqui, primeiro, nós percebemos o orgulho no coração dos discípulos. Os irmãos perceberam na leitura, no versículo 46, que surgiu entre eles uma discussão. Que discussão é essa? Quem de nós é o maior? Quando a gente lê isso, a maioria de nós lê e diz: como que pode passar isso no coração desses homens que estavam tão perto de Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus? Não se engane, o teu coração e o meu coração são inclinados ao orgulho. O orgulho vai nos revisitar de tempos em tempos, de maneiras das mais disfarçadas possíveis. Certamente eles não estavam aqui querendo dizer: eu quero aparecer mais, mas eles estavam até, de alguma forma, querendo ter um certo orgulho espiritual. Eles estavam percebendo que eles estavam ali ao lado do Mestre, ao lado do Messias, e eles estavam simplesmente querendo se comparar um ao outro. E quantas vezes a gente faz isso de maneira mais sutil? Amado, nós vamos precisar sempre reconhecer as raízes, as tendências ao orgulho do nosso coração, e que quem é do Senhor Jesus não deveria jamais alimentar. O orgulho é uma das raízes, ou talvez a raiz mais forte da natureza pecaminosa humana, mas o orgulho é o que menos deveria estar presente no coração de um verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus. Discípulo de Jesus não deve alimentar essas raízes, pelo contrário, precisamos detectá-las e cortá-las e renunciá-las e assumir quando o nosso coração claramente se inclina a qualquer nível de orgulho, seja ele orgulho das coisas que conquistamos no campo natural ou um orgulho até mesmo aparentemente espiritual. E Jesus ensina aos discípulos aqui uma lição de humildade. O que Jesus fala?
no versículo número 47, diz que Jesus sabia o que estava no coração deles. E Jesus pega uma criança e diz: quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem for o menor de todos vocês, esse que é grande. Jesus nos dá duas lições preciosas de humildade que vale a pena você ouvir nessa manhã da parte do Senhor. Primeiro, Jesus mostra que nós devemos nos aproximar das crianças. Por quê? Porque as crianças são indefesas e não têm nada para nos oferecer. Quando você serve pessoas, mesmo que elas não tenham nada para te oferecer, e percebendo que elas são indefesas, que elas precisam realmente do Senhor, que elas precisam realmente de um gesto de amor, receber uma criança, quando o Senhor Jesus mostra isso, é uma atitude de humildade, porque muitas vezes nós só nos aproximamos de pessoas, quando elas têm algo para nos oferecer em troca, seja amizade, seja até mesmo para alimentar o nosso ego, porque nós somos amigos ou somos próximos de pessoas que são importantes, para alimentar o nosso ego, ou então para alimentar até o nosso status diante dos homens, para as pessoas falarem: você é amigo daquela pessoa, olha, você se relaciona com aquele outro. Jesus diz: quem é humilde, ou melhor, quem quer andar como discípulo de Jesus em humildade, deve receber, acolher, se aproximar, se relacionar com pessoas que não têm nada para nos oferecer em troca, e que precisam muitas vezes da gente, e que precisam de algo que nós podemos ministrar a elas. Por que será que o ministério com crianças nas igrejas geralmente são tão pouco valorizados? Alguns chegam equivocadamente a dizer: as crianças, elas são o futuro da igreja. Que futuro, amado? As crianças são presentes na igreja, elas são presentes, elas estão conosco, elas fazem parte daquelas que o Senhor está derramando o seu Espírito. Ele derrama sobre todas as gerações do seu povo. Filhos e filhas profetizarão. Mas por que será que, se falarmos um testemunho que Deus nos usou para um ministério no louvor, ou pregando a palavra, talvez isso enche o nosso coração, mas aqueles que trabalham com as crianças em nossos cultos, em nossos ajuntamentos, geralmente é como se fosse algo muito menor. Desprezamos muito as coisas pequenas, sabe por quê? Porque o nosso coração valoriza aquilo que infla o nosso ego. Achamos que aquele que faz algo grandioso diante dos homens, este até está sendo mais usado por Deus. E Jesus diz: aquele que recebe uma criança, recebe a mim. Não fiquem se comparando uns aos outros. Quem é discípulo de Jesus vai amar uma criança e cuidar e servi-la. Louvado seja o Senhor por aqueles que têm compreendido isso e têm cuidado das crianças no meio do povo de Deus. Quem sabe hoje Deus pode despertar pessoas para esse ministério tão precioso de trabalhar com as crianças no reino de Deus. Amém. Sem aparecer diante dos homens, mas fazendo um grande trabalho para a glória de Deus. Precisamos ter esse coração humilde, que recebe pessoas sem estar com isso aparecendo diante dos homens. Não busque aquilo que é grande diante dos homens. Jesus diz aqui, a segunda lição: além de receber uma criança, um coração humilde, entende o que está no versículo 48, dizendo: o menor de vocês, esse é o que é grande. O que Jesus está querendo dizer aqui, amado, é que nós, no reino de Deus, o que mais importa não é aquilo que os homens consideram grande, mas é aquilo que agrada o coração de Deus. É aquilo que Deus vê, é aquilo que Deus valoriza. Não busque aquilo que é grande diante dos homens. Segundo equívoco aqui dos discípulos, amados, que estavam andando com Jesus, está aí no versículo número 49. João tomou a palavra e disse: mestre, tem uma pessoa expulsando demônios em seu nome, mas nós proibimos, porque ele não quer andar conosco. Isso tem acontecido em toda a história da igreja. Nós muitas vezes só consideramos os verdadeiros servos de Deus aqueles que estão fazendo aquilo que nós estamos fazendo, aqueles que andam ao nosso lado. E Jesus disse: olha, vocês estão enganados. O Senhor Jesus diz: deixe que eles continuem fazendo este trabalho. Há pessoas de Deus que não vão andar perto da gente, que não vão congregar conosco, que vão congregar em outros lugares, que vão ter até características às vezes diferentes das nossas, mas o Senhor Jesus está dizendo: eles também são meus filhos. Pessoas de Deus que são separadas do nosso grupo.
temos tanta dificuldade de entender isso. Talvez alguns diriam: não, Jesus, temos que trazer ele para cá, para a gente ter unidade e ter um grupo bem grande. E às vezes, amado, a gente quer um grupo bem grande, mais para impressionar as pessoas. Amados, o Senhor usa uma pessoa para alcançar uma cidade. Ele usou Jonas, que nem queria ir. Ele usou a mulher samaritana, que tinha uma história, uma reputação extremamente difícil dela ter que enfrentar, olhar no olho daquela cidade e falar: olha, eu encontrei o Messias. E a cidade começou a crer em Jesus através de uma mulher que a reputação dela era reprovável diante de todos. Jesus não precisa que a gente obrigue todo mundo a fazer a missão que a gente faz, a pensar como a gente pensa, a andar do nosso lado o tempo todo. Nós temos que entender que o Senhor tem pessoas bem diferentes da gente, em grupos que andam longe da gente, mas que estão servindo a Jesus e fazendo a obra dele. Quantas vezes a gente acha que o nosso grupo é o mais importante, é o que faz o melhor trabalho? Isso é orgulho, é um tipo de orgulho que Jesus confronta neles. E em último lugar, o terceiro grupo aí que aparece, que Jesus vai corrigir, ou melhor, o terceiro erro que os discípulos de Jesus cometem, aí no versículo 51, o texto diz que Jesus estava convicto que chegou a hora dele ir para Jerusalém, e ele mandou discípulos à frente, no versículo 52 de Lucas 9, só que quando os discípulos chegaram numa aldeia de samaritanos, e viram que eles estavam indo para Jerusalém, os samaritanos não se davam com os judeus, os samaritanos não abriram porta para Jesus, falaram: nós não queremos o Senhor Jesus aqui, nós não queremos esse homem, esse profeta, nós não queremos ele aqui. E amado, há pessoas que elas ficam com muita ira quando alguém rejeita o evangelho, quando alguém rejeita a nossa pregação. Tem crente que fica com o coração cheio de vingança, e foi isso que aconteceu aqui com dois grandes apóstolos de Jesus, se pudermos usar essa expressão. Versículo de número 54. Vendo isso, Tiago e João perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os destruir? Percebemos aqui o João, que nós chamamos do discípulo do amor, com o coração cheio de ira e vingança. É muito duro quando a gente se sente rejeitado pelas pessoas, não é? A gente fica irado, a gente fica ferido. Tudo isso é orgulho. Não é uma reação esperada pelos filhos de Deus. Fecharam as portas para Jesus e para eles. Quantos servos de Deus hoje, quantas servas de Deus hoje, equivocadamente, começam a ficar irado, fazendo orações, às vezes vingativas. E João e Tiago, não é à toa que lá em Marcos diz que eles eram chamados filhos do trovão. Eu acho que eles falaram: agora é a hora da gente provar que a gente é realmente poderoso. E eles falaram para Jesus: quer que a gente peça para descer fogo e queimar esses samaritanos? E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus diz para eles: não, de maneira nenhuma. Olha o que no versículo 55, Jesus os repreendeu. Amado, o Senhor Jesus não nos chamou para pedir vingança sobre ninguém, e nem para se mover em oração através da nossa ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O Senhor Jesus nos chamou para orar por misericórdia sobre aqueles que ainda estão com o coração endurecidos. Orar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. A mesma graça e perdão que nós recebemos, nós precisamos também pedir ao Senhor que alcance as pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda estão na idolatria, daqueles que ainda estão na feitiçaria, daqueles que estão deliberadamente nos pecados, vivendo nos prazeres, nos deleites das trevas, e não ficar alimentando amargura, ressentimento. Quem segue a Jesus vai saber que será rejeitado por muitos, mas nós vamos ter que amar até o fim, perdoar até o fim. Ainda que você esteja sendo morto, você deve morrer abençoando aquele que está te matando. Foi assim com Jesus, foi assim com Estevão e com os demais discípulos de Jesus na história que morreram por causa de Jesus. E em último lugar, amado, e agora não os discípulos diretamente, mas enquanto Jesus estava chamando novos discípulos, do versículo 57 ao 62, Lucas nos dá uma descrição muito preciosa.
ele nos mostra que quando Jesus chama novos discípulos, estes novos discípulos são confrontados com uma realidade. Jesus disse o seguinte: quem quiser ser meu discípulo, precisa compreender o preço do discipulado. Precisa compreender que ser discípulo de Jesus não é ter uma vida fácil, não é ter uma vida sem dificuldade, não é ter uma vida sem provação. Pelo contrário, Jesus, assim que chama os discípulos, ele já mostra a realidade. Perceba a partir do versículo 57, enquanto Jesus chamava, uma pessoa disse para ele: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Que coisa maravilhosa! Imagina se a gente terminar uma reunião nossa e um grupo de pessoas falarem: pastor, nós vamos seguir Jesus por onde quer que ele for. Nós íamos fazer um culto de gratidão, mas Jesus não faz isso. Amado, Jesus conhece o seu coração mais do que você imagina, não é mais do que você conhece. Jesus conhece o nosso coração. E sabe o que Jesus faz com esses discípulos que queriam segui-lo? Jesus deixa claro que discipulado envolve renúncia, envolve sofrimento, envolve prioridade. Discipulado envolve tomar a sua cruz, negar a si mesmo. E Jesus fala no versículo 58, olha, as raposas têm seus covis, suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo? Quem quiser seguir ao Senhor Jesus, não espere uma vida de facilidades, de luxo, de riqueza. Tem muita gente confundindo ser missionário com ser milionário. Há muita gente achando que seguir a Jesus é tudo dar certo e ele ter o melhor desta terra, como se o melhor desta terra fosse o que o nosso coração e os homens consideram como melhor. O melhor desta terra é estar cheio do Espírito Santo. Amém. O melhor desta terra é estar no centro da vontade de Deus. O melhor desta terra é conhecer e fazer a vontade de Deus, é relacionar-se com o Senhor Jesus. Jesus está dizendo aqui claramente: você quer me seguir? Não conte com vantagens, com facilidades, e nem ache que você terá todos os recursos que você muitas vezes espera ter. Quantas pessoas têm feito a obra de Deus com tão pouco? E têm alcançado nações, e vidas, e famílias, e evangelizando nas cidades com tão pouco materialmente falando. E quantas pessoas que têm tanto e andam dando desculpa para não servir a Jesus. Ou alguns que têm o suficiente, mas que andam murmurando porque gostariam sempre de ter mais. E Jesus está dizendo aqui então: quem quer ser meu discípulo, saiba que o Senhor Jesus é bem realista. Saiba que será um caminho de dificuldades, um caminho que terá provas e privações, que exige abnegação. Não conte com luxo, não conte com o apoio de todas as pessoas, e não murmure quando alguma coisa a mais faltar. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, porque o mais importante é você estar fazendo a vontade dele. Versículo 59, a outro Jesus disse: siga-me. E ele disse: deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Amado, não parece uma desculpa bem relevante, bem aparentemente legítima? Mas às vezes, por trás de desculpas aparentemente legítimas que nós estamos usando, nós estamos na verdade adiando obedecer ordens urgentes que Jesus já nos deu. Nos escondemos por trás de desculpas maravilhosas. Eu já ouvi uma certa vez, às vezes, que a nossa desculpa para não obedecer, às vezes, é pior do que a desobediência. Que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que sepultar o pai aqui, amado, às vezes significava esperar o pai morrer primeiro. Uma coisa importante na família judaica daquela geração. E aí no versículo número 61, a outro Jesus disse para segui-lo, e ele diz: Senhor, eu quero segui-lo, mas antes, deixa que eu dispersa das pessoas da minha casa. Há muitas pessoas arrumando desculpa para não obedecer imediatamente às ordens de Jesus. E as desculpas que as pessoas mais usam estão aqui. Nós pedimos a Jesus para esperar, nós pedimos a Jesus para que a gente cuide primeiro da nossa família, cuide primeiro dos nossos interesses pessoais, cuide primeiro de coisas que são
importantes, e realmente são coisas importantes, mas o que Jesus está dizendo aqui no versículo 62 é: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: obedecer a ordem de Jesus tem que ser prioridade para quem quer ser discípulo de Jesus. Nós não estamos querendo dizer com isso que agora, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, você tem que tomar todas as decisões mais radicais, que às vezes você sabe que Deus está te pedindo, mas nós deveríamos estar todos os dias nos rendendo à vontade de Deus e nos desligando das desculpas para não fazer a vontade de Deus de maneira absoluta. Razões ocultas por trás das nossas desculpas estão adiando muitas vezes decisões urgentes que Jesus está nos chamando para tomar com respeito a obedecer a sua voz. Às vezes não nos envolvemos com o ministério na igreja local, às vezes não cooperamos com a missão do Senhor em outros povos, porque nós estamos arrumando desculpas das mais aparentemente legítimas. Como é bom encontrar irmãos, como encontrei nessa semana, e encontro quase todos os meses, que abandonaram tudo, que deixaram tudo, que deixaram as desculpas e estão servindo a Deus com inteireza de coração. Enquanto estivermos por trás das nossas desculpas, adiando a obediência ao discipulado, nós estamos desobedecendo não só ao Senhor, mas nós estamos perdendo de viver a plenitude de Deus, o melhor de Deus. Se envolva com a casa de Deus, se envolva com os projetos de Deus, se envolva com a missão de Deus hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra, ela nos dá a consciência da realidade espiritual. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque nós temos lido a tua palavra, e a tua palavra nos chama a um discipulado real, um discipulado não romântico, não idealizado, não humanista, mas um discipulado, Jesus, onde o Senhor é a primazia, onde a fazer a tua vontade é o mais importante, onde ter um caráter tratado é o mais importante. Nós não queremos apenas fazer a obra com orgulho alimentado no nosso coração, nós não queremos apenas, ó Deus, aparecer diante dos homens, ser reconhecido pelas pessoas, nós não queremos apenas servir pessoas que têm algo para nos dar em troca. Jesus, que nós possamos ser cheios do teu Espírito, e ser discípulos que priorizam o teu reino, e não olhemos para trás, que possamos todos os dias decidir obedecer e permanecer em ti, no Senhor, na tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, amém, Senhor, glória a Deus.